Olá, e tá voando, tudo bem? A gente vai fazer a correção dos exercícios que ficaram na aula passada sobre reprodução de bactérias, fungos e protozoários. Então, a primeira questão traz assim: as bactérias, assim como as leveduras, podem se reproduzir de forma assexuada. Explique como esse tipo de reprodução é realizado por elas. Bom, pessoal, a reprodução assexuada geralmente é por fissão binária, fissão com dois S, binária. O que acontece então? Cada célula ela vai crescendo o seu material genético dentro do núcleo, né? O cromossomo vai sendo duplicado, ela vai se alongando e depois que ela tiver grande o suficiente, ela se divide em duas, tá? Então ela cresce, vai dobrando o tamanho, se alongando e depois se divide em duas. E cada uma que se formou é exatamente idêntica à célula mãe, a célula que iniciou a reprodução, tá? Isso está aí certinho na página 113, o desenho, tá? Então, o material genético é igual, por quê? Porque não teve troca. É só aquela célula que cresceu o material, alongou o tamanho e se dividiu, certo? Então, esse é o mais comum aí de reprodução das bactérias, que é chamado fissão binária. Número 2, observe e analise o mapa a seguir. Então, tá aqui na região norte do país, né? Qual região apresenta maior risco de transmissão da malária no Brasil? Ah, tá, vamos ler a legenda, né, pessoal? Em branco é sem transmissão, aí vai aumentando os verdes, vai chegando alto risco de transmissão, sendo que está muito concentrada na região norte do país, né? Então, a resposta é região norte. B, qual é o vetor e qual é o agente causador da malária? Como essa doença é transmitida? Bom, o vetor da malária é o mosquito do gênero Anopheles, popularmente conhecido como mosquito prego. O vetor é o que transmite, tá? E um dos agentes causadores da doença é o protozoário Plasmodium vivax. No seu caderno, quando você vai escrever o gênero e a espécie que está em itálico, você grifa, tá? Porque lá não tem como você escrever em itálico, né? Então a gente grifa, a gente diferencia o gênero e a espécie do resto do texto, tá? Então, aí pergunta como essa doença é transmitida. Ela é transmitida pela picada do mosquito prego, né? Que ele vai estar infectado por esse protozoário. Então, a malária é transmitida pela picada do mosquito prego infectado, tá? É como se fosse a dengue, mas é outro mosquito, né? Outra doença, outra espécie aí. D. Um dos sintomas característicos da malária é a febre em intervalos regulares. O que causa esse sintoma? Aqui, letra C. Após a reprodução dos protozoários causadores da doença no interior das hemácias, hemácia é no sangue, a célula que transporta o oxigênio. Eles retornam à corrente sanguínea, promovendo o rompimento dessas células sanguíneas. Então, ele rompe a hemácia, tá? E o rompimento das hemácias libera compostos tóxicos na corrente sanguínea que levam à febre e outros sintomas característicos da malária. Então, o que causa as febres, pessoal? É o rompimento das hemácias causadas pelo protozoário. Por quê? Porque ele se reproduz lá dentro, tá? Então, ele se reproduz a ponto de explodir, né? Estourar a hemácia ali. E aí, eles retornam para a corrente sanguínea e essas células se rompem, certo? E aí, a letra D. Durante seu ciclo de vida, o Plasmodium vivax apresenta que tipo de reprodução? Bom, o protozoário, né? Durante seu ciclo de vida, o Plasmodium se reproduz tanto de forma assexuada quanto de forma sexuada. Então, ele se reproduz dos dois jeitos, né? Assexuadamente e sexuadamente. Certo? Número 3, leia a reportagem a seguir e responda as questões. Fungo obriga a biblioteca a incinerar 20 mil livros. Incinerar é queimar até reduzir a cinzas. Fica só o pó ali, né? Falta de espaço, problema de armazenamento e umidade. Esses foram os 3 fatores que levaram ao descarte de 20 mil dos 35 mil livros da Biblioteca Pública Municipal Professor Bruno Eney, em Ponta Grossa. Depois de 2 laudos que comprovaram a existência de fungos nos livros, todos os exemplares contaminados serão incinerados até o fim do mês. A umidade e o pouco espaço para armazenar as obras resultaram na proliferação de 2 tipos de fungo: Rhodotolura spp e Fusarium spp, ambos contagiosos
e prejudiciais ao papel e à saúde humana. Então, letra A, por que a biblioteca precisou incinerar os livros? Porque os livros estavam o quê? Contaminados com fungos prejudiciais, tanto ao papel quanto à saúde do ser humano. Letra B, o texto cita 3 fatores que levaram ao descarte dos livros. Que fatores? Qual desses fatores você considera o mais importante para a reprodução dos fungos? Então, ele considera a umidade, pouco espaço. Umidade e pouco espaço, né? Tem mais um? Falta de espaço, problemas de armazenamento e umidade, né? Esses 3. Então, o que é melhor para a reprodução dos fungos é a umidade. Tá, pessoal? Os fungos se reproduzem muito bem na umidade. Então, tendo ali matéria orgânica para ele se alimentar e umidade, ele vai conseguir se reproduzir, tá? Por isso que, assim, no meio dos dedos, depois do banho, a gente tem que enxugar muito bem. Porque se ficar muito úmido ali, um localzinho fechado, com matéria orgânica, que é o quê? Restinho de pele morta ali, os fungos se reproduzem muito bem ali, tá? Por isso que é a micose. Então, a umidade facilita a reprodução dos fungos. C. Levante uma hipótese para explicar como esses fungos se instalaram na biblioteca. Bom, onde vocês acham que esses fungos estavam, pessoal? Eles estavam espalhados no ar, os esporos dos fungos, né? Que esporos é o que vai fazer ele se reproduzir, né? Tá na página aqui 118 que eu passei pra vocês, né? Que a estrutura reprodutora dos fungos são os esporos. Então, os esporos, por serem muito levinhos, eles estão ali sempre no ar, né? Se tem um pouquinho de fungo no lugar, vai ter os esporos, né? Então, os esporos dos fungos espalhados no ar tiveram um ambiente propício para o seu desenvolvimento devido à umidade do local e a ter tudo amontoado, né? Então, ali ele se encontrou um local perfeito para ele se reproduzir, certo? Pessoal, a gente para por aqui. A próxima aula a gente vai começar a apostila que vocês vão pegar na escola, né? Hoje, se eu não me engano. Então, aí a gente vai ver como que vai trabalhar lá na apostila. Tudo que a gente já viu até agora, né? A gente não vou rever na apostila, tá? A gente vai continuar, continuar o conteúdo, senão a gente não acaba o ano, né? Mas aí, qualquer dúvida, eu sempre tô aqui. Lá na plataforma a gente vai conseguir se ver, vai se falar melhor, né? Aos que puderem assistir a aula online, ao vivo. Aos que verem depois também, pode me mandar dúvida sempre que precisarem, tá bom? Então é isso, pessoal. Um beijo, até mais. Tchau, tchau. Marca devolvido lá na plataforma.